saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, sábado, estamos juntos mais uma vez nesse culto ao meio-dia. Hoje, estamos contando com a presença de dois jovens, o Gustavo e a Estela, e também o pastor Adriano Erlacher. Estamos juntos para louvar ao Senhor neste culto. E eu convido o pastor Adriano Erlacher para realizar o clamor e assim daremos início a esse culto ao meio-dia. Pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus a todos, aos jovens aqui, aqueles que estão nos ouvindo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Suplicamos, ó Pai, o perdão dos nossos pecados, a íntima comunhão do Teu Santo Espírito, Senhor, nesta hora, com cada coração aqui. O Senhor venha sustentar, abençoar, nos dar um culto agradável a Ti, repreendendo toda e qualquer dificuldade, mas que possamos nessa hora entrar na Tua presença. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A partir desse momento, nós daremos início às nossas intercessões e eu vou pedir ao jovem Gustavo Lírio para que possa estar intercedendo ao Senhor pelos motivos deste mês. Gustavo, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós não entramos nesse lugar justos, mas nesse momento nós estamos justificados no sangue de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nós batemos a porta da graça quando pedimos uma bênção especial para os teus jovens nesse mês, meu Pai. Mês esse que a igreja tem orado, tem buscado, e nós glorificamos porque nós já podemos ver e sentir que as bênçãos estão descendo às nossas vidas, meu Pai. Pedimos nesse instante uma bênção acerca da nossa vida, da nossa família, um bom relacionamento dos jovens com seus familiares, meu Pai.
Nós sabemos que os dias ao qual vivemos são dias difíceis, dias atribulados, dias cansativos, e muitas vezes são discussões, mas nós estamos firmados em Ti, meu Pai. Seja a paz dentro das nossas casas, nos nossos lares, meu Pai, para que haja esse bom convívio, que haja a comunhão dentro da nossa casa e que o nosso testemunho seja alvo de salvação de vidas, até mesmo para aqueles familiares que ainda não servem ao Senhor, mas que o milagre seja decretado nesse mês. Pedimos uma bênção, Senhor, na constituição dos lares. Senhor, oramos pedindo, dá-nos o bom encontro, aquilo que é da eternidade, que não seja o eu, o nós, os nossos olhos, mas que a Tua vontade se cumpra a cada instante, para que tenhamos uma vida abençoada, uma vida santificada em Ti, e que o Senhor sempre venha se fazer presente nas nossas vidas, e que o louvor, que a glorificação seja algo constante. Dá-nos da Tua bênção, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós oramos a Ti também, apresentando a vida dos Teus jovens. Senhor, apresentamos diante de Ti a instrumentalidade na obra. Senhor, que os Teus jovens possam viver essa obra como forma de vida. Senhor, que possam se aplicar no estudo da palavra, na participação na escola bíblica dominical, mas também nos dias de estudo da IBD em suas igrejas. Senhor, abençoa também que possam estar presentes na reunião de jovens aos sábados, que os seus jovens possam buscar mais intimidade contigo, possam participar dos seminários, dos trabalhos de evangelização, que possam se aplicar a fazer a Tua vontade, Senhor. Também pedimos pela vida estudantil de cada jovem, que o Senhor possa guiar os caminhos dos Teus jovens, dando o entendimento das matérias. Senhor, que eles possam ser aprovados em concursos, em vestibulares. Senhor, também pela vida profissional dos Teus jovens, que o Senhor possa abrir portas, aquilo que é a necessidade de cada jovem, o primeiro emprego, o estágio, aqueles que estão desempregados, que a Tua misericórdia possa alcançar os Teus jovens. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora é o momento da oração silenciosa. Você que está em casa, você vai colocar diante do Senhor seu filho, seu sobrinho, seu neto, os jovens da sua família. É momento de oração. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os nossos ouvintes a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Atos, capítulo 9, versículo 15. E diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meus amados, a palavra aqui descreve o chamado de um homem chamado Saulo, que também era chamado Paulo.
um homem que era perseguidor da igreja, um homem que tinha autoridade para prender qualquer pessoa que invocasse o nome do Senhor. E o Senhor se revela a Ananias e fala para Ananias para orar com Paulo. E Ananias pondera: Senhor, este homem, ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, diz a palavra. Então, Ananias, ele temeu de orar por Paulo, mas ouviu da palavra de Deus, ouviu da parte de Deus o que nós lemos. E disse-lhe, porém, o Senhor, então o Senhor falando a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Meus amados, quando Deus escolhe um homem, quando Deus escolhe uma vida para servir, e diz que ele é um vaso escolhido para levar a palavra, para proclamar o evangelho, é porque Deus tem a certeza que seria um coração segundo o coração de Deus. E assim é o chamado do Senhor. Nós estamos neste mês orando pelos jovens, culto a meio-dia pelos jovens, e nós temos muitos jovens na presença do Senhor, que foram escolhidos pelo Senhor. Tinham uma vida longe do Senhor, não conheciam o Senhor, mas aprove ao Senhor se revelar à igreja, como se revelou a Ananias. Ora por ele, impõe as mãos sobre ele. E quando a palavra mencionou a oração aqui de Ananias, Ananias chama Paulo de irmão. E a palavra fala: Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, aquele homem ali que era perseguidor, agora era chamado de irmão Saulo. Quantos amados jovens que estão na presença do Senhor hoje são chamados de irmãos? Estavam longe do caminho, estavam afastados. Você, por certo, está vendo, ouvindo esta mensagem, você está afastado, você está longe do caminho. Se Deus te chamar como um vaso escolhido para ser um vaso de bênção na casa do Senhor, pode ter certeza que Deus é aquele que opera essa maravilha. Quantos jovens hoje estão na casa do Senhor porque foram chamados? São vasos escolhidos. E escolhidos por quem? Pelo pastor, pelo diácono? Não, foram escolhidos pelo Senhor. Glória a Deus, Senhor. Você é um servo, uma serva escolhidos pelo Senhor. E é um privilégio. Nós temos jovens aqui cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, com dons espirituais, jovens que pregam a palavra, destemidos, porque tiveram um encontro. Como Saulo teve ali no caminho de Damasco, quantos jovens nós tiveram um grande e maravilhoso encontro com o Senhor e hoje estão levando a palavra, proclamando a palavra, evangelizando, evangelho sem fronteiras, reuniões de jovens, o trabalho. Então você que hoje está ouvindo essa palavra, o chamado é para você. E quem está te chamando é o Senhor. Amém. E se o Senhor disser que você é um vaso escolhido, você será um vaso de bênção. Amém. Um vaso que a boca, a parte aberta do vaso vai estar para cima, para a bênção que vem de cima, a bênção que vem de Deus, possa encher e transbordar a sua vida de bênção. Assim foi a vida de Paulo, um servo que foi usado e o Senhor deu a ele as doutrinas que hoje nós vivemos. Perseveramos na doutrina dos apóstolos, perseveramos na doutrina que o Senhor deu a Paulo, e quantas bênçãos o Senhor utilizou a vida daquele homem. E por certo, Deus vai te usar com grande poder e graça para você ser, como está aqui escrito na palavra, vê e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aquele homem estava cego, cego para as coisas do Senhor, mas agora ele vê a glória de Deus, as bênçãos, as revelações do Senhor, e um homem cheio do Espírito Santo. E neste culto possa terminar e você possa dizer: olha, hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Glória eu posso a Deus, ver aquilo e o propósito de Deus na minha vida, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E você, nesta tarde, um vaso cheio de bênção, mas possa dizer: olha, não sou qualquer vaso não. Eu sou um vaso escolhido do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar agora com a bênção apostólica. Amém. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai,
as santas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, já recebemos a nossa porção dobrada de hoje. Já recebemos a bênção pela manhã no culto da madrugada e agora nesse culto ao meio-dia. E estamos tendo aqui a alegria, a honra de receber 2 jovens que participaram conosco aqui desse culto ao meio-dia. Eu me refiro ao Gustavo e à Estela, que aqui estão. Deixa eu começar aqui pelas irmãs, no caso aqui a irmã Estela Lopes Costa, que serve ao Senhor ali na igreja de Duque de Caxias, no centro de Vitória. Para quem conhece a capital capixaba, fica no centro de Vitória, uma igreja muito conhecida há anos, né? Estela, alegria para nós receber você aqui nesse sábado, né? Nessa manhã tarde, nesse culto ao meio-dia. Muito obrigado. Pai do Senhor, Kleber, é um prazer, sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Você está estudando, você já está fazendo algum curso, já está trabalhando? Conta um pouco da sua vida pra gente. Eu já sou formada, sou dentista e estou especializando, pós-graduando em odontopediatria. Olha só que benção, né? E você sempre esteve na igreja, nasceu na igreja, ou você, como diz o ditado, né? Você nasceu na igreja, ou seja, seus pais são da igreja, ou você foi alcançada pelo Senhor na sua adolescência ou na sua juventude? Eu tive o grande privilégio de nascer nessa obra. É um privilégio, assim, porque você crescer tendo a instrução, sabendo o caminho, tendo a certeza do caminho que você está trilhando, é um privilégio, né? Meus pais servem ao Senhor. Meu pai está pastor em Santa... Ixi, errei. É que ele mudou de igreja recente. Ele está pastor em Rodoviária agora. Ele era de Santa Teresa 1 e 2 e agora está em Rodoviária. E minha mãe me acompanha ali em Duque de Caxias. Ah, perfeito. Você... Como é que foi como está sendo a sua juventude? Você é uma jovem. É difícil servir ao Senhor sendo jovem? Ou qual o segredo? Olha, Kleber, eu não acho que seja difícil, não. Em alguns momentos, logo nessa transição do adolescente para jovem, acredito que tenha sido uma fase mais delicada. Que é a fase que quando você cresce na igreja, você precisa ter a sua própria experiência. E foi a fase que o Senhor me deu a minha própria experiência de conversão com Ele. E é uma fase que às vezes pode ser difícil, porque o jovem, pré-adolescente, o jovem, ele quer se fazer parte do ambiente, ele quer se camuflar ali, ele não quer se destacar. E muitas vezes, quando você é um servo do Senhor, o seu testemunho, a sua postura, ela é diferente. Então, o jovem, ele só quer passar despercebido ali naquele ambiente. E, às vezes, esse é o maior diferencial e a coisa que mais dificulta. Mas quando você tem a experiência com o Senhor, ser diferente é uma coisa boa. Ser diferente, você olha o mundo e você sabe que você não é assim. Você sabe que você tem o Espírito Santo, você sabe que você é feliz. E ser diferente passa a ser uma coisa boa. Perfeito, gostei dessa colocação. E qual o conselho que você deixaria? Uma palavra de ânimo para os jovens que estão nos assistindo e que, por muitas vezes, se sentem assim... Eu tô meio camuflado aqui e que precisam estar mais presentes nos cultos, envolver mais com a obra do Senhor. Assim como foi a sua vida? Esse foi o grande diferencial da minha vida, eu digo. Quando eu comecei essa fase do vestibular, é uma fase muito difícil. Você define mais ou menos a sua vida toda ali, né? Quando você vai definir sua profissão. E foi um momento que eu mais me dediquei à obra, ao trabalho do Senhor. E foi um conselho que o Senhor me deu quando eu estava nesse período de vestibular. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, tá muito difícil, eu não sei para que caminho eu vou. Me fala através da palavra. E o conselho que o Senhor me deu foi: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando o jovem coloca o Senhor e a obra do Senhor como prioridade, o Senhor faz todas as outras coisas. Tá certo. Obrigado pela vinda aqui. Deus te abençoe. Amém, amém. Também estamos com o Gustavo Lírio, tá aqui conosco também. O Gustavo serve ali no bairro Grande Vitória, ali pertinho de Duque de Caxias também. Gustavo, prazer, uma alegria recebê-lo aqui nessa manhã tarde, nesse culto ao meio-dia também.
E esse mês estamos orando por vocês, pelos jovens, né? Você também, assim como com a Estela, também já tem a profissão definida, já trabalha, já atua. Paz do Senhor. Meu pai, Senhor Kleber, pastor Estela, aos que nos acompanham nessa hora. Hoje eu atuo em uma empresa privada, mas estava até conversando com a Estela aqui. Recentemente o Senhor me deu uma grande bênção, né? Que foi aprovado o meu exame da ordem. Então, a partir desse próximo mês, se assim o Senhor permitir, já estarei atuando como advogado. Olha, que bênção. Glória a Deus. Jovem advogado. Glória a Deus, porque processo, para alguns que acompanharam, sabem que não foi fácil. Mas é o que às vezes eu brinco dizendo que fácil será na eternidade. Enquanto estivermos aqui, vai ser difícil, só que o Senhor vai estar à frente. E quando o Senhor está à frente, farda leve. Aleluia. Glória a Deus. Quais são as dificuldades que você encontrou nessa transição de adolescência para jovem? Você passou por isso, certamente passou por esse processo também. Como é que você venceu? Então, eu fui aquele que o Senhor me resgatou no meio do caminho. Meus familiares ainda não são servos do Senhor, mas graças a Deus estão sendo assistidos, estão indo para a igreja. É questão de tempo para que desçam as águas. Amém. E mais um motivo para a gente glorificar o Senhor. Então, eu sou... Por um tempo, eu não estive na igreja, eu não cresci dentro da igreja. Eu sou aquele que o pastor Amadeu costuma dizer de, não estou na igreja, mas é o gente boa. Nunca tive hábitos ruins, mas eu não estava na presença do Senhor. E é aquilo, né? Ou você tá na presença do Senhor, ou você não tá. Não tem meio termo. Exatamente. E hoje eu sou muito grato ao Senhor, porque eu sei da onde Ele me tirou e aonde eu tô hoje. Glória a Deus. Então assim, eu até brinco dizendo que sim, eu já fui muito tímido, já fui um jovem muito vergonhoso. Hoje, pelo fato de eu saber da onde o Senhor me tirou, não tem isso. Hoje a minha vida se resume em glorificar o nome do Senhor. Fácil não vai ser. E eu não espero que seja fácil. Vamos glorificar o nome do Senhor, mas Ele tem feito pelas nossas vidas mais do que a gente merece. É verdade. Então, glória a Deus. É verdade. A Bíblia diz que nós temos que refletir a glória de Deus, né? Isso aí. Refletir essa glória de Deus. É você mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Ele tem operado, né? E é também, Kleber, o testemunho. Porque muitos um dia me viram e eu não estava na presença do Senhor. Hoje me veem e eu estou na presença do Senhor. E aquilo que a Estela disse eu achei interessante. Nós não somos melhores, só que nós somos diferentes. Porque a diferença que nós temos é a luz do Senhor que brilha a cada instante das nossas vidas. Então é isso que faz a gente continuar, a gente glorificar. Vai ter um Evangelho Sem Fronteira, a gente vai estar ali glorificando. Vai ter um culto ao meio-dia, a gente vai estar ali no culto ao meio-dia. Porque nós somos gratos. Ou porque nós já crescemos na presença do Senhor, ou porque nós fomos alcançados no meio do caminho e glorificamos até mesmo por aqueles que serão alcançados. Porque nós cremos nisso. Nós cremos que esse mês a gente ora pelos jovens da obra e também por aqueles que um dia foram consagrados ao Senhor. Não estão mais, mas pela fé nós cremos que é questão de tempo. Talvez amanhã vão estar aqui com a gente. Serão alcançados pela graça do Senhor. Isso aí. Graça. Simples assim. Glória a Deus. Obrigado pela vinda de vocês aqui. Bom final de semana. Amém. Bom culto de sábado e domingo também. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pastor Adriano Erlacha, obrigado mais uma vez por estar nos ajudando aqui, nos socorrendo. Amém. Aqui na Rádio Manaim, pastor. Sempre à disposição. E hoje foi melhor, até porque foi com jovens. E queria lembrar que os jovens antigamente, da nossa época, os jovens, o máximo que a gente tinha era segundo grau. Hoje não, é jovem dentista, é jovem advogado, é jovem engenheiro. Eu tenho uma jovem lá em casa, ela é engenheira civil, pós-graduada e tal, é a Rebeca. Então, assim, hoje os nossos jovens são muito qualificados, né? Nossos jovens têm grande experiência, as oportunidades, é um período da facilidade hoje, né? Era difícil para a gente ir para a UFES, era difícil para a gente ir para as faculdades. Então, você tem jovem hoje professor, jovem hoje advogado, jovem dentista, jovens estão recebendo a bênção, mas a gente entende que é uma promessa de Deus. Os nossos jovens não são os melhores, mas são os necessitados, né? Os necessitados mesmo. Um dia foram alcançados no caminho de Damasco. E Deus falou, isso vai ser vaso escolhido. E aí mudou. Pronto. Que o Senhor nos dê esse sábado maravilhoso e abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A você de casa, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pelas orações. Você tem um sábado abençoado. Lembrando para você, logo mais à noite, o nosso culto de glorificação ao Senhor, às 19 horas,
em uma das nossas igrejas cristã Maranata mais próxima da sua casa, tá bom? Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para receber essa bênção do Senhor e que Ele seja prioridade na sua vida. A todos, a paz do Senhor.